Olá, guardiões da gratidão. A minha gratidão a Márcia Luz por poder estar aqui no portal trazendo esta pequena palestra a todos vocês. Sabe aquele frio na barriga, aquele tremor nas pernas que vem quando você precisa falar em público? Falar em pé diante da turma na escola ou na faculdade? Manifestar uma opinião durante a reunião na empresa, diante de colegas e superiores? Fazer a sua autoapresentação diante de um novo grupo de atividades? Apresentar uma proposta a um cliente de modo verbal? Apresentar um trabalho escolar ou profissional a uma junta de avaliadores? Fazer um discurso aos convidados no seu aniversário? Falar em público para poucas ou muitas pessoas em qualquer ocasião? Para a grande maioria das pessoas, esse é um desafio amedrontador. Acontece uma espécie de bloqueio, o corpo se enrijece, as palavras não saem. Eu sou Ayrton Kramer, coach palestrante, e neste vídeo vou apresentar a você algumas das ferramentas que podem abrir os caminhos para a superação da sua dificuldade de falar em público. Afinal, a oratória, a comunicação verbal, é imprescindível e importante para todas as atividades humanas. Somos seres gregários, nós só conseguimos viver em grupo, em sociedade. E a comunicação verbal é a ferramenta que nos possibilita a perfeita relação interpessoal e social. Ter ou não ter a desenvoltura nessa comunicação pode fazer a diferença entre o sucesso e o insucesso, social ou profissional. Você pode encontrar uma infinidade de manuais sobre oratória, impressos ou na internet. Há uma infinidade de cursos online prometendo transformar qualquer pessoa em um grande orador, através de exercícios e dicas que são, afinal, interessantes. Ensinam a melhorar a voz, a dicção, a postura, a gesticulação, a usar melhor o microfone. Há muitos cursos e treinamentos muito bons à sua disposição. No entanto, eu vou apresentar a você aqui nesse vídeo algumas dicas que fogem a esses lugares comuns. Eu vou abordar aqui o que talvez seja a chave para o início de uma nova caminhada para você, rumo a um excelente desempenho no que tange a sua oratória. Eu estou falando do despertar para uma nova fase, para o domínio de si mesmo, dos seus temores, da sua insegurança, o que certamente o levará ao sucesso como um convincente orador. A capacidade e a desenvoltura em oratória passam obrigatoriamente pela inteligência emocional. Não basta treinarmos técnicas vocais e outros itens se não dominarmos, se não gerenciarmos nossas emoções. Inteligência emocional, em apertada síntese, representa a capacidade de lidar com você mesmo. São a autoconfiança, o autoconhecimento que geram a capacidade de autogestão em qualquer carreira. Pense nisso, as 3 maiores deficiências de executivos se concentram em liderança, autoconhecimento e comunicação. Daí a importância da oratória em todos os âmbitos da vida humana. Está claro que o autoconhecimento leva à autoconfiança e, por conseguinte, a capacidade de se expressar verbalmente em público. Portanto, para melhorar a sua performance, para quebrar a barreira do medo de falar em público, o primeiro passo é buscar as ferramentas para a gestão das suas emoções. O primeiro passo para qualquer processo de autoconhecimento passa pela observação de si mesmo. É como se diante de uma determinada situação, você pudesse deixar o seu corpo e se observar de cima, de fora da situação. Quando você trava e o medo surge, ao invés de simplesmente se identificar com ele, a reação deveria ser se observar, se questionar. O medo é do quê? De onde ele vem? Ele sempre existiu ou você percebe que com o passar do tempo ficou mais refém dele? O medo é com todos os tipos de público ou somente em determinadas situações? A partir destas respostas, é possível buscar a raiz do problema e solucioná-lo de maneira definitiva. Com as respostas em mãos,
Algumas situações podem ser identificadas, como o medo proporcionado através de uma crença limitante. Por exemplo, crianças que, em suas experiências diante dos seus colegas em sala de aula, foram ridicularizadas ao tentarem realizar uma simples apresentação de um trabalho, podem ter internalizado isso de tal forma que, inconscientemente, sentem medo de passarem pela mesma situação na fase adulta. Se os pais eram muito rígidos e, depois de uma apresentação de Natal, de Dia das Mães ou de qualquer outra, deixaram apenas as críticas tomarem conta, sem lembrar do incentivo, do elogio, podem ter a crença limitante de que não são capazes e assim por diante. Inevitavelmente, o processo de autoconhecimento passa pelos primeiros anos de vida e como determinadas situações podem ser interpretadas pelo inconsciente hoje. Toda e qualquer situação, independentemente de quando ela tenha ocorrido, pode ser ressignificada, desde que não se dê a atenção devida a ela. E com muita responsabilidade, você consiga dizer para si mesmo: tudo bem, aceito a situação que ocorreu lá na minha infância, mas agora eu sou adulto. E posso deixar essas experiências no seu devido lugar, lá no passado, e seguir confiante de que sou capaz. Olha, pode parecer uma atitude boba, sem grande importância, mas sempre será fundamental fazer as pazes com a criança que fomos, para que o processo de autoconhecimento ocorra e a vida possa fluir de maneira leve, assertiva. Ao conseguir ressignificar as situações que levam o medo a entrar em cena, aí ele perde força. Ele perde força, sim. É como se tivesse sido descoberto e não tem mais razão para existir. E a partir disso, a busca pelas ferramentas pode começar, com a certeza de que serão muito melhor aproveitadas e que o conhecimento adquirido permanecerá, mesmo diante das mais diversas situações, porque não foi somente o externo, a busca pelas informações que chegaram até você, mas você que internamente se abriu para mudar como vê a si mesmo. E esse é o ponto de partida para qualquer evolução. Portanto, faça primeiramente esta investigação. Identifique a raiz do seu medo para então trabalhar na sua ressignificação. Um exemplo prático, digamos que sua inibição para falar em público venha de situações da sua infância em que você foi tolhido ou ridicularizado. Sempre que você tentava participar de uma conversa, os seus pais lhe diziam: "Cale a boca, isso é conversa de adultos." Agora, adulto, e desejando ressignificar isso, use afirmações positivas e baseadas no perdão. Diga em voz alta para si mesmo, de coração aberto: "Eu perdoo os meus pais por tudo isso. Eu perdoo porque eu entendo que eles não fizeram por mal, pois não sabiam os efeitos que isso me causaria. Não sou mais aquela criança inibida. Eu confio em mim mesmo, na minha capacidade de raciocínio, de expressão verbal. Vou honrar a minha audiência e ser cada vez mais comunicativo." Faça isso repetidamente, de maneira profunda, sincera, até que essas afirmações não fiquem mais restritas ao plano mental e o façam olhar para trás e realmente sentir que foi possível perdoar os seus pais e tudo aquilo que desencadeou o seu medo. Este será um passo decisivo e transformador em sua vida. Acredite, com entendimento, com perdão, com ressignificação e confiança em si mesmo, você irá superar todo e qualquer bloqueio. Avante! Bons discursos para você!